boa noite a você que está aqui nessa nossa live, Acendendo Você, nessa quarta-feira, nesse momento maravilhoso que eu volto aqui para falar com vocês de mais um tema que a gente traz sempre para provocar uma reflexão, pensamentos, assimilações e buscar, né, uma contribuição em dividir, né, a tarefa que nos cabe hoje, que é acender, né, acender a consciência, acender, né, a espiritualidade, fazer essa conexão necessária que o mundo hoje, né, um mundo de regeneração, essa regeneração não é do mundo, mas de cada uma das suas consciências, e essa também pertence a nós. Antes de começar a falar do nosso tema, peço que vocês, né, se inscrevam no nosso canal, acione lá o sininho das notificações, deixe o seu gostei, né, que isso ajuda o nosso trabalho, né, contribui para fortalecer, né, o que a gente tem aqui para trazer para vocês, que é de coração, com todo amor, com todo carinho, e também com a maior expectativa que, se cada um de nós está crescendo, né, aqui quando a gente fala com vocês, é o que a gente espera, que todos cresçam, que todos bebam, né, do mesmo manancial de conhecimento, de consciência, que pertence a todos nós, não pertence aqui ao Walter, não pertence à TV, não pertence à nossa coordenadora aí, a Ângela, pertence a cada um de nós, né, por isso nós dividimos isso com muita dedicação aqui com vocês. Então, Acendendo Vocês hoje, o tema é a busca de um líder, o nascimento do escravo. O que eu quero dizer com isso? O que tem isso para mostrar para vocês aqui? Não é? Primeiro, né, as pessoas comuns, o senso comum, tende sempre a buscar uma liderança, a buscar alguém que lhes digam ou que lhes mostrem como se comportar, como pensar e como agir. Isso vem desde lá da nossa infância, né, as nossas referências. Claro que a busca de um líder, de uma liderança, de uma referência, de um exemplo, tem seu aspecto positivo, sim. Sim, nós temos, né, na busca do exemplo, como aprender. Mas do exemplo, né, o ser humano, ele é educado, ele é trazido dentro da sociedade a se projetar sempre nos seus referenciais. Na infância, nós temos lá os nossos heróis, os nossos super-heróis, os desenhos animados, os personagens que a gente se identifica. Mais tarde, até a gente traz um pouco dessa coisa lúdica da infância. Então, a gente gosta lá, sei lá, do Snoopy, ou lá de uma outra figura, e vai carregando isso, né, que é a nossa projeção em relação a esses pequenos ídolos né, da nossa trajetória. Aí vem a adolescência, vem os ídolos musicais, os artistas, né, as qualidades cinematográficas que a gente assiste, aquilo que a gente gosta, e vai formando essa imagem do ídolo, né, daquilo que a gente tem como se identificar, né? Tudo isso tem o seu lado saudável enquanto da sua formação, da construção do seu eu, até um pouco da sua personalidade, né, a participação da sua personalidade nas suas escolhas e tudo mais. Entretanto, essa coisa muitas vezes se carrega para um campo bastante tenebroso, né, bastante negativo, que é o que a gente enxerga hoje numa parte do senso comum. Graças, né, ao nosso Criador, nem todos pensam assim, nem todos veem assim, mas uma parte significativa traz essa idolatria, né, e projeta em cima dos líderes que comandam hoje a sociedade, né? Então, o que isso significa, né? Atribuir a responsabilidade a quem cuida de um grupo, né, pelo aquilo que não te dá certo, né? Então, o sujeito mora num prédio, as coisas não estão de acordo com o que ele quer, o que ele aceita e tudo mais, ele projeta na liderança chamada síndico, por exemplo, que é o mais perto que a gente tem da realidade cotidiana, né? Muita gente mora em lugares que tem essa pessoa que é escolhida para liderar ali aquele grupo. Aí tem os políticos eleitos, tem as lideranças políticas e tudo mais.
E o que acontece? Né? A pessoa vai lá, destina sua escolha a essas lideranças e projeta nelas tudo que ele espera em relação à sua própria vida, né? Então, as coisas começam, muitas vezes, a não ser exatamente como as pessoas desejam ou gostariam que fosse. Então, começa a jogar tudo em cima, né, do líder, daquele que lidera, né, dentro de uma responsabilidade que, via de regra, não é dele, né? Então, o que acontece isso? Por que acontece isso? Né? A gente tem no mundo da psicologia, né, um termo bastante interessante, né? É idealização projetiva. A gente chama isso de idealização projetiva. O que significa isso? Formar a figura, né? Ou exigir de uma figura centralizada em liderança, no poder de liderar, e ainda na nossa sociedade 3D, né? A tripartição do poder e suas lideranças, né? Você tem um líder de poder executivo, né? Num país e tudo mais. Isso tem o seu aspecto bastante negativo, mas isso vai paulatinamente, né? Vai passando o tempo, isso vai se, né, aperfeiçoar, né? Vai deixar de ser exatamente assim. E isso não demora. Esperem que vocês vão ver que essas mudanças estão chegando. Mas o que eu trouxe aqui para vocês é justamente a atitude pontual de cada um de nós em relação à consciência do que nós temos, né, frente, né, a um líder do qual, se não cuidamos do que é na nossa obrigação, nós o idealizamos, né? E constrói-se, então, o que a gente chama de idealização projetiva. O que você exige, o que você esperaria que ele te desse, independente dele poder ou de ter condições de fazer isso, né? E a partir disso, essa idealização, que é a construção de uma ideia sua, né, referente àquela imagem, né, projetar o que é da sua responsabilidade nele, né? Aí vem a parte projetiva, projetar nele a sua responsabilidade, a sua obrigação de obter e aproveitar a educação que lhe foi dada. Não interessa se foi pouco, se foi carente, se o Estado, se a sistemática social não te deu, né, uma escola, vá buscar melhorar. Agora, não pode se usar da ignorância, né, da violência, do ataque, né, para justificar as falhas e as faltas dentro dessa projeção. E é o que tem sido observado muitas vezes, né, recentemente aí, né, na nossa contemporaneidade aí, social e política do país, né, um grupo significativo, que já deixou até de fazer sentido sob o ponto de vista de ideologias, né, ataca as lideranças hoje existentes, que aqui não se vai falar se elas são adequadas ou não, ou são perfeitas ou não, mas demonstram pelos ataques, né, a irresponsabilidade, a ignorância, né, o largar de si, né, em torno dessa construção artificial, né, de uma imagem de liderança e dessa projeção de responsabilidade naquele que hoje ocupa, né, um lugar, seja ele aonde for. Mas sabe-se aqui eu não vou precisar explicar para vocês, principalmente que eu falo, né, e ele carrega toda essa responsabilidade, toda a culpa, né, dos infortúnios ou das desilusões ou das frustrações até construídas, feitas pelo sistema de comunicação, feita pelas pessoas que não vê na imagem do seu líder aquele cidadão, né, fofinho, né? Fofinho, eu estou usando aqui uma metáfora, né, em tom de ironia. Ele não é tão bonito quanto eu gostaria que fosse, mas o resultado do que está sendo feito, né? Então, o verdadeiro buscador da consciência, né? O buscador, ele trabalha para si e olha o todo, olha o resultado no todo, não em questões pontuais, nas aparências, porque a pessoa é rude para falar ou se manifesta de uma forma que eu não gosto, né? Não existe, para quem realiza, o eu não gosto. Pode existir coisas que não te agradam, mas, em primeiro lugar,
está o resultado de quem trabalha, pratica e realiza, né? No todo. O que o todo está mostrando, né? O que tudo, né, que está acontecendo tem a ver, né, com a situação atual. Mas não trouxe aqui esse tema para comentar questões pontuais de lideranças que a gente tem hoje. Eu trouxe muito mais o tema para nós falarmos da nossa própria consciência, né? O que eu faço em torno, né, da minha própria existência quando, né, eu passo a usar referências, né, referências em figuras que poderiam, como de fato podem, me ensinar ou me mostrar alguma coisa. E quando essas figuras falham nessa missão pessoal minha, né, eu não atacá-las, eu não culpá-las, né, da minha não realização. Até porque é obrigação minha realizar. Quem realiza de fato nem se preocupa com a liderança, se preocupa com o resultado no todo. Ele vai ver se o todo está funcionando. E é isso, e é essa a missão maior da consciência coletiva e do nosso atual, né? O nosso atual país, onde nós vivemos, a nossa sociedade, né? O resultado no todo, né? Buscar o resultado no todo. As ideologias pontuais de identificação de si, coisa e tal, é uma coisa muito egóica, muito do ego, muito do que faz a persona, muitas vezes, interferir na sistemática, né, de forma negativa, de forma desconstrutiva, onde muitas vezes ideias particulares falam mais alto, né, ideias de grupos falam mais alto do que a importância geral das coisas, né? Então, a identificação projetiva, a idealização projetiva, ela é um ponto muito negativo. Ela retira você do seu eu, procura tirar de você, pela sua própria iniciativa, a responsabilidade, tenta justificar comportamentos adversos, até abjetos na sociedade, né, com violência, com uma série de procedimentos, né, que a gente identifica como algo que desconstrói o ser humano. Então, se nossa ideia é a construção de si mesmo, em primeiro lugar, quem que é o seu verdadeiro líder? É você mesmo. Tem que ser você mesmo. E quando você descobrir você como um líder de si mesmo, a princípio de si mesmo, você lidera a sua trajetória, você vai ver que você vai acertar, você vai resolver, e, em certo sentido, também, às vezes, vai falhar. Você não vai ser o tanto quanto você gostaria, né, que fosse. Mas você tem um ganho gigantesco. Você amadurece, você cresce em si mesmo e deixa de projetar fora de si, né, aquilo que você ainda não tem, né, ou culpar terceiros. A identificação ou a projeção, né, idealizada exige muitas vezes não só do líder de um país ou de uma cidade ou de um grupo, às vezes dentro de casa, né? A projeção, a idealização projetiva, às vezes cai em cima dos próprios pais, né? O jovem ali ataca os pais, ataca, culpa, né, os pais de coisas que, de fato, se ele liderasse o seu eu, ele estaria realizando, estaria realizado, ou completaria nisso tudo, né, por esse esforço. Então, que a gente tem que prestar muita atenção, né, e ver em si a busca da verdadeira liderança que nós precisamos, né, a liderança de si mesmo. Assumir a si a responsabilidade de se educar, né? Então, se você não tem ferramenta suficiente para acessar, para se expressar, para a sua busca, pesquise, estude, vá atrás. Hoje, a internet e todos os sistemas aí de ensino dão centenas de oportunidades para a pessoa se educar, para a pessoa melhorar em si, né? Para fazer uma liderança responsável, com conhecimento e tudo mais.
né? E a responsabilidade, em primeiro lugar, né? Uma honestidade consigo e com a sociedade, com todos. Né? Essa busca pessoal te coloca em ação, você está em ação. E você não vai ter tempo de olhar para fora de líderes ou de quem está, que não está fazendo. Quando você olhar para fora, você vai olhar pelo sentido do todo. O que está acontecendo, né? O que de fato nós precisamos. E aí não existe partido, bandeira, pessoa, né, que vá te desmotivar ou que vai desviar você da sua finalidade. Né? Então, ascendendo você significa, sim, a procura de um líder, mas esse líder é você por você. Você se liderar. Né? Por que é a construção de um escravo, no nosso tempo? Né? A busca de um líder é a construção do escravo. Porque a busca de um líder projetivo, da forma que eu expliquei para vocês, por idealização projetiva, né? Essa busca de idolatrar uma figura, cria o escravo. E como ele projeta toda a responsabilidade nessa figura, ele deixa de agir e fica esperando a resposta dessa figura. E quando não vem, nasce então, né, aquela rejeição, porque nem sempre aquele que está liderando, ele está liderando para atender você, eu ou qualquer outra pessoa. Muitas vezes as nossas necessidades primeiras e pessoais devem ser atendidas por nós mesmos. Não é? Muitas vezes aquela figura que a gente projetou, uma ideia, né, uma tentativa, né, de realizar projetos pessoais, conquistas pessoais, né, a ideia de, né, escolha daquela figura está, muitas vezes, com essa ideia, né, de uma realização pessoal. E não é assim que funciona. Né? Você tem condições e ferramentas, né, para ser o que eu estou dizendo a vocês, né, o líder de si mesmo. Liderar os seus projetos, né, os seus anseios, buscar o seu trabalho, buscar a sua formação e a sua ascensão, né? Porque projetar fora de si não permite que você tenha contato com você mesmo. Né? Projetar fora de si, buscar fora de si respostas, a gente vê que o mundo está, né, como está. A nossa formação social, intelectual, nos levou sempre, isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro, a buscar fora de nós as respostas, fora de si. Por um lado, né, a tal ciência que vem com a necessidade de se modificar os seus conceitos frente à verdade, né, deixar de ser endeusada para ser uma realidade realmente que atende o ser humano, e também a parte das religiões que colocaram sempre para fora, né, do ser humano, né, as respostas, né, as respostas nas quais você pode construir o seu eu. Então, na ascensão, no ascendendo você, no seu crescimento, né, não seja escravo de uma imagem que você criou e que ela muitas vezes, por ser uma criação sua, uma ideia sua, ela se distorce e te frustra e te torna um escravo. Porque mesmo que aquele ídolo que você criou, essa projeção, esteja, de alguma forma, atendendo seus anseios, você está, né, no caminho que você pensa que é aquilo que você deseja, a percepção disso faz com que ele vá te escravizar. Porque alguém que segue cegamente o ídolo, né, o guru, né, aquele líder projetado de si, esse líder não vai fazer, não temos ainda o amor incondicional. Ele vai fazer o que tem a necessidade e vai fazer com que você o obedeça. Obedeça não pela questão da ordem social, mas sim pela vontade dele. E isso se torna perigoso. Né? Nasce o ditador de acordo com o que deixam ele ditar. Né? Então, vão criando, né, mecanismos para facilitação do nascimento de ditador. Então, o ditador, claro, ele se vê
à vontade em dizer o que os seus seguidores vão fazer. Eles seguem, né? Eles aceitam, e aí a coisa começa, né, dentro de uma história que a gente já conhece, as consequências de tudo isso. Então, saindo desse campo do, né, do todo para o eu, né, você quer um caminho seguro para você, lidere-se a si mesmo, né? Seja dono da sua razão, do seu, vamos chamar aqui, né, a palavra não é adequada, mas ajuda na compreensão, né? Seja dono do seu destino, né? Seja dono da sua verdade, não da sua verdade, porque a verdade é uma só, mas da sua realidade, né? Daquilo que você vive. Faça suas escolhas conscientemente. E todo esse processo só acontece quando você deixa, né, de buscar o ídolo fora de você, de projetar, idealizar, né? Então, a questão maior é a sua independência. Quanto você será independente de todo esse processo, de toda essa questão, né, que pode te ajudar a você encontrar realmente a construção de uma consciência firme e forte, né, que perceba toda a sua missão, tudo que você vem fazer aqui, né? O mais importante de tudo é encontrar essa independência em si. E ela só vai realmente ser parte do que você é, né, de acordo com um trabalho pessoal seu, né, um trabalho de percepção desses processos, né? Então, já não pode importar tanto mais para uma grande parcela da população do mundo, e aí encontra-se, né, os despertos, o que faz, né, as autoridades, os governos, o que estão fazendo. Importa, sim, fiscalizar o que eles façam, né? Mas não que isso importe, né, numa satisfação ou numa frustração, né? Então, eu preciso eleger alguém que seja bonito aos meus olhos, aos meus gostos pessoais, né? Isso é totalmente infantil e imaturo pensar assim, né? Você precisa de alguém que organize o mundo que você vive, né, de forma a promover a justiça, promover a igualdade, promover os valores humanos, né? A Declaração, né, Universal dos Direitos Humanos, né, essas questões maiores, que ainda são bastante prejudicadas por tudo que a gente conhece e vê, né, que acontece, e eu não estou falando de Brasil, estou falando do mundo inteiro, né, de toda a humanidade. Então, o caminho realmente é prestar atenção nisso, cuidar bem disso. Bom, meus queridos e minhas queridas, eu estou nos 2 últimos minutos aqui, então vou deixar minha mensagem para esse dia com vocês aqui. Já já eu tenho que encerrar aqui o meu tempo com vocês. Agradeço demais quem esteve aqui ao vivo comigo, ouvindo, né, a nossa mensagem aqui. Agradeço também a todos que vierem depois, né, a assistir a nossa live aqui. Deixo o meu carinhoso abraço a todos e a todas, né, por essa nossa noite aqui, e semana que vem teremos um novo tema para continuar aqui na nossa mensagem, nossa busca de nós mesmos, né? Uma alegre e imensa, né, satisfação de dividir isso com vocês e procurar, né, trazer a consciência para todos nós nesse trabalho aqui de crescimento. Então, obrigado a todos e uma boa noite.